Guerrinha, quem é que chega melhor pro Grenal, Guerrinha? Vamos ver. Essa é a pergunta que eu tô fazendo semana inteira pro nosso ouvinte. Chega o Inter. Hã? O Inter, Pedro. O Inter, né? Claro, Explica. Pedro, tem que olhar por quê. Olha aqui, ó, o Inter tem a melhor campanha. O Inter tem um time formado há mais tempo. O Inter tem a vantagem de jogar o último jogo dentro do Beira-Rio. O Inter é favorito, vai ser campeão. Não, aí é outra conversa, eu não sei. Aí eu não sei. Mas quem chega melhor é o Inter. Pois é. Maurício, tu concorda com isso? Eu tenho dado o Inter de favorito faz 3 anos, né? E o Grêmio bota a faixa. Ou seja, o favorito é prévio. O favorito, se não confirmar no campo, você pode dar o favoritismo pro Celupa contra o Safurfa. O Safurfa é melhor no jogo e bota a faixa. A questão do Inter esse ano parece ser o Roger ter feito um trabalho muito melhor do que o treinador imediatamente anterior. Sim. E isso dá ao Internacional a certeza de que há um ponto de partida que não parte muito de baixo. O Inter parte, digamos, de uma nota 6, e do 6 pode ir a 8. Sim. Na versão anterior, você partia de uma nota que você só ia saber 5 minutos depois do jogo começar, e às vezes partia de 3 e chegava a 5. E isso é um problema que o Inter não tem mais. E especialmente a volta do Alan Patrick muda o status do Inter para muito melhor. O Alan Patrick vai ser no jogo o único cara diferente dos outros 19 de linha. Sim. O que ele faz, só ele faz. Yeah. Não tem ninguém no banco do Inter, nem no titular do Grêmio que faça parecido. Que é a armação, a articulação, o tempo de bola, a mudança de ritmo de jogo. E esse retorno, portanto, é a grande diferença. Dizem característica, inclusive. Característica, Grêmio, né? A qualidade com que desenvolve essa característica. Porque eu pensei no Braithwaite, assim, no Grêmio, e o Braithwaite, ele tá muito acima, mas o Arezzo é um centroavante, é um cara da função também, se eventualmente ele não puder. Eu acho que o Inter tem vantagem. Eu não gosto da palavra favoritismo porque cada um tem o seu conceito. Mas a vantagem eu acho que tá posta no Inter na medida que volta o Alan Patrick. E o Valência, ele melhorou em relação a ele mesmo, né? Então tem aí 2 jogadores de hierarquia que voltam no Inter e podem trazer aquela memória coletiva do time do Roger do ano passado. Vini, sabe que a gente desenvolveu um raciocínio, Pedro, muito interessante no Segue o Fio hoje pela manhã. A grande virtude do Inter no Grenal, que faz do Inter o favorito ao Grenal, talvez seja a grande dificuldade do Inter na temporada. E a grande dificuldade do Grêmio no Grenal talvez seja a grande dificuldade do Grêmio, a grande qualidade do Grêmio na temporada. O meio-campo do Inter tem para o Grenal, pelo que está se dizendo, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Não sei se joga o Bruno Henrique. Tudo bem, considerando tem o time... algumas declarações desencontradas. Isso. Que não é nenhuma informação. Talvez seja o Thiago, né? O Inter não. O Thiago ou ainda o Roberto, né? Ronaldo. Né? Isso. Se o Thiago não tiver condição física, joga o Ronaldo. E o que eu ouço, assim, de vez em quando, é resvalar que tem problema com o Bruno Henrique. Então, não sei. É incerto. Mas por que eu coloco isso? Porque eles dão a experiência que o Inter tanto precisa e que as decisões tanto precisam. Por outro lado, e aí pensando numa temporada, são jogadores que não vão poder bater na quarta e domingo porque já são experientes. E qual é a grande dificuldade do Grêmio? O time que está sendo escalado para esse jogo nunca jogou junto. Jogou sabe o nome do outro. Isso é ruim. Mas sabe que nessa coisa da final ser o Grenal, a gente olha muito pro rival para tentar entender quais as nossas chances. E minha grande ponto de interrogação em relação ao Grêmio é como o Grêmio vai lidar com a importância que tem esse jogo na Arena para as chances do Grêmio dentro da competição. Eu acho que o Inter tem um leve favoritismo. O fato de decidir em casa põe o Inter numa posição muito boa, e também o entrosamento do Inter em comparação ao Grêmio. Mesmo em algumas peças, é um time que joga parecido ou tenta jogar parecido, independentemente de quem está em campo. E o jogo da Arena, ele é muito importante para o Grêmio entender o que ele pode fazer dentro do Beira-Rio. Historicamente, normalmente, não só no Grenal, o visitante nos clássicos tem um número melhor, tem uma superioridade, decide em casa, consegue levar o título na grande parte das oportunidades, e com certeza o Grêmio trabalha com isso. Como o Grêmio vai se comportar na Arena? O Grêmio vai ser agressivo diante do Inter para criar vantagem? Vai esperar o Inter? O Grêmio é um time que hoje tem velocidade pelos lados do campo. Um pouco diferente do primeiro jogo. O Grêmio, para te dar uma ideia, o Grêmio só tem brasileiros na defesa.
É verdade. Do centro médio, o Ejar, no caso, centro médio volante, né? Isso. Posso chamar de centro médio? Centro médio é o primeiro volante, eu tô com você. pode, Centro Eu médio. sou um pouco tudo, antigo, né? Pode tudo. Bom, do centro médio para frente, todos são estrangeiros. Alguns chegaram faz 15, 20 dias. Eles talvez não tenham a melhor condição física, sabe? Será que o Oliveira conhece o Wagner Leonardo lá? Mas a resposta que o Kiki Oliveira está dando, ela é das mais tranquilizadoras para a torcida do Grêmio. É o cara que já Não, chegou... do ponto de vista individual, concordo contigo. Agora, do ponto de vista coletivo... Não, do coletivo, todo o Grêmio paga esse preço. A sua preocupação tem razão. É que eu estou comparando, por exemplo, o Kiki com o Amuso, que chega, dá um passe para gol do próprio Kiki contra o Juventude, depois tem uma batida, nem viaja para Caxias, e ontem a nossa reportagem não falava mais no trauma, falava em dores musculares do Amuso. É que na verdade Aí já é essas outra informações sempre elas foram um pouco desencontradas desde lá de Caxias. A gente de alguma maneira discutiu isso. Quando falavam para mim sobre decidir na Arena ou não, ou no Beira-Rio, eu sempre achei que a decisão do campeonato ela tinha ido pro lado do Inter, porque o jogo ia pro Beira-Rio pela história, né? Da dificuldade. Sempre quem manda o jogo final é nesses mata-matas assim, eles acabam tendo vantagem. Sabe que eu mudei de opinião? Um time de futebol, quando não se conhece ainda, ele tem no fator local e na força do torcedor, sobretudo o torcedor ainda leve, né? Não condicionado a fazer um resultado ou algo assim, ele tem um grande acréscimo, uma grande força. Se o Grêmio vai, por exemplo, pro Beira-Rio no jogo de partida lá, no jogo de ida, e toma 2-0, este mesmo ambiente se vira contra. E o time que está começando, que precisa de confiança, ele acaba não respondendo, não correspondendo como deveria. Então o fato do jogo ser na Arena o primeiro pro Grêmio é sim um ponto positivo do ponto de vista do otimismo que nós vamos ver dentro do ambiente e que que tudo passa por uma série de situações, pode ser muito bem absorvido pelo Grêmio. Diferente se fosse o segundo e o Grêmio tivesse a pressão de ter que reverter um resultado. O Grêmio negativo. teve isso contra o Juventude e não soube aproveitar. Não, mas aproveitou, Pedro. Não, ganhou 2-1, mas... Não, mas a gente sabe como foi aquele jogo, né? Podia ser mais, sabe. o Grêmio perdeu gols, né? Não, o Grêmio perde gols, perde oportunidades, mas ali todos viram, nós estávamos lá, ali deixa de decidir por uma série de problemas, dentre eles erros de arbitragem, mas não só erros de arbitragem, deixa de decidir. Acho que o Pedro tá falando do segundo jogo. Não, do primeiro. Fora de casa, porque Não, fora de casa... Tô falando do primeiro. Mas eu tô falando do segundo. Tu pode decidir o campeonato Fora de no casa o primeiro. Grêmio jogou mal. Tu pode decidir o campeonato no primeiro jogo. Perfeito. Desde que tu consiga uma vantagem Sim. de pelo Que o menos Grêmio não 2 teria gols. conseguido. Eu acho que isso impactaria o segundo jogo. Se o Inter vai lá e ganha 2-0, liquidou. Que aí tu traz esse ambiente, tu traz o ambiente do Beira-Rio. Vamos dar um exemplo, tu sai com Juventude perdendo aquele 2-1 lá. Aqui o Grêmio não teria aquele mesmo dinamismo que teve naquele início de jogo que a gente tanto valorizou. Mas aí a questão é como fazer isso. Como o Grêmio vai fazer para fazer do fator local a sua arma, se ele não tem uma identidade firmada ainda própria. E do outro lado tem um adversário, né, que vai impor. Mas ele vai pressionar, ele tem feito isso na Arena. Tem ali os primeiros 20 minutos, é uma pressão absurda desde lá na frente. Fará isso contra o Inter, que está experiente, tem contra-ataque. Fará isso, não depende só do desejo do exatamente. Combinar com o Inter. Exatamente, é isso. Sabe qual é o grande lance? Qual é a diferença dos times experientes para os times em formação? Time em formação, ele não pode ter nenhum tipo de dificuldade dentro do jogo. Se tudo caminhar bem para o time em formação, ele joga o que ele está se formando. É que tu não sabe como ele se comporta. O problema né? é o desconforto. Então tu perde um jogador, tu já não sabe Tu não fazer. sabe como ele se comporta. Claro. Né? Eu ainda acho que melhor numa decisão em que um time é melhor do que o outro é você jogar a segunda em casa, que é o que o Inter terá. Mas a defesa que o César faz da leveza do ambiente da torcida para o primeiro jogo, ela é real. Não é uma opinião torcida para ser azul. Um time que está em construção. Sou um grande isento, Maurício, sobre as minhas opiniões. Então, é isso que eu estou corroborando. É isso aí. O César pega o Maurício seguinte raciocínio. Quando eu dou opinião, é isenção pura. Eu sei. Não tem esse troço de clubismo. Não, lá no Aurélio tá assim, ó, isenção. César CCD, Cidade Dias, Exatamente. CCD. Eles me chamam de... Como é que eles me chamam de... Justino. Justino. Então, o que Justino trazia há pouco faz todo sentido. Eleve o ambiente do primeiro jogo para um time em construção, onde a torcida não está tendo que ajudar a reverter um resultado ruim do primeiro jogo na casa do outro.
aqui tá legal. A parte que é complicada e que aí precisa, como você disse, fazer o acordo lá com o outro lado, com o lado do balcão, o Inter, é que o Inter não terá problemas de perder titulares importantes, pelo contrário, um deles está voltando, sendo o time, e o Inter não é uma equipe que joga só para transferir para o Beira-Rio. Se o Grêmio sair muito do lugar em busca da vitória, isso pode ser fatal pela velocidade do Carboneiro, pela velocidade do Vitinho, do próprio Valência, porque vai ter o cara para abastecer, que é o Alan Patrick. Então a cilada está montada. O equilíbrio do Grêmio é: eu tenho que ser ofensivo o suficiente para chamar a torcida para vir comigo, mas eu não posso ser irresponsável de sair do lugar que eu tomo um gol em 10 minutos e isso aqui vira um inferno. Esse é o grande ponto. Aqui que está a cilada. E até se a gente for trazer, Maurício, os números do Inter na Arena, eles não são bons. O Inter tem 2 vitórias, né? São e 22 clássicos. Nada, né? Exato. Tinha tomado 3 no primeiro jogo. E uma valeu muito, que era que é uma final de Campeonato Gaúcho. Que nem a cena de hoje, primeiro das finais. Exatamente. Só que o grande ponto também é que o maior número de resultados entre Inter e Grêmio na Arena foi um empate. Não, né, foram 12 empates. Ou seja, levando também em consideração o empate é melhor pro Inter, o empate e o histórico do Inter na Arena, se ele se repete para esse jogo de ida, ele é muito favorável pro Inter.